A senhora se apresenta seu nome, se quiser falar o ano, a região. A questão da saúde aqui antigamente, como é que era nessa região? Sim. Eu sou a Rita Maria, do Museu Nordestino, Fazenda Saco, a zona rural de Queimadas, Bahia. Era um pouco difícil, era muito difícil a saúde, naquele tempo mais passado. Então, a minha inspiração é essa. Comecei na Pastoral da Criança, depois estagiei na Clínica André Luiz. Então, hoje eu sou da Pastoral, sou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários. E gostei muito e gosto de ajudar as pessoas no lado da saúde. Como que foi o primeiro parto assim, que a senhora fez aqui e como é que essas mulheres chegavam até a senhora? O primeiro parto que eu fiz, então, através do primeiro parto, por o meu jeito e a pessoa gostar, aí foi cada vez mais, ia falando e tal, aí as outras também foram sim. E também muitos partos, a maioria dos partos que eu fiz aqui na minha residência, foi de Espantagado, do final do município. Então, Quantos partos a senhora fez? aqui na minha residência foi realizado 17 partos. Quando foi o último? O último foi em 2000 não. Foi 2022. Ou Quando? foi 21. Quando? Foi em 2021, não me engano. O último Foi parto. do Espantagado. Como é que era o trabalho da senhora lá na clínica André Luiz? O que a senhora fazia? Como era? Então, era junto com as enfermeiras. Então, era fazer parto e sempre acompanhar os que estavam internados, porque eu tinha que acompanhar para saber o que era cada coisa, o que eu poderia fazer ou não, o meu aprendizado. Nesse período todo, assim, desses trabalhos e tudo, a senhora já sofreu algum preconceito por alguma coisa, mas principalmente por ser mulher, as pessoas olhar diferente ou até fazer alguma piada, alguma coisa, mas por ser mulher e fazer um trabalho na área da saúde ou em outros? Não, através disso, não. Sobre isso, não. Eu já sofri assim, porque de pessoas achar, por causa de eu ser a zona rural e ser uma pessoa pobre, ser enfermeira. Então, mas é que nem eu falo, a gente nunca tem que ignorar aquelas coisas, porque através daquilo é que vem, né? É que vem a nossa vitória. Durante esses partos, a senhora comentou que dava assistência a essas mulheres grávidas e depois parturientes sem cobrar nada. Não. Como que era? Nunca cobrei. Como bem, eu fiz um parto de uma pessoa e o bebê dela tinha baixo peso, era bem... E eu tive que fazer uma campanha assim das outras mulheres que tinham ganhado neném, o leite materno, que a mãe não tinha. Então, mas para mim fazer isso, eu tinha que conversar com as outras mães para saber se elas tinham uma boa saúde, como era e tal, para poder adquirir o leite materno, para salvar a vida da criança. A senhora desenvolve outros trabalhos aqui também. Recebe roupas, livros, Sim. acaba fazendo essa doação também para as pessoas que mais precisam. Como que é? No caso, eu recargo roupas, calçado. Quando às vezes alguém está muito carente ali, eu vou também
eu pego do que é meu, assim, da minha alimentação e dou mini cesta. É um trabalho voluntário. Eu faço xaropes caseiros para bronquite, para gripe, para muita coisa. Faço multimistura também. Tudo doado. Eu faço doações. Esse trabalho todo que a senhora vem fazendo ao longo desses anos, a senhora acredita e vê assim na comunidade que tem outras mulheres que estão se despertando para fazer o que a senhora faz ou ainda não tem para dar continuidade? Por aqui mesmo, que eu saiba, não. Eu mesmo sou a da frente aqui. Primeiramente Deus, porque é um trabalho, é uma evolução minha. Mas Deus saber, eu saber que tenha alguém assim, tem em outras áreas que, né? Mas, para dizer assim, nenhum trabalho desse meu, voluntariamente. Hoje a gente vê que tem poucas mulheres na política. Queimado só tem uma ex-prefeita, vereadoras muito poucas, às vezes tem 4 anos ali que não tem nenhuma, ou se tem uma, duas no máximo. Sim. Como é que a senhora vê essa questão das mulheres se envolver na parte da política? Meu filho, é uma coisa, eu mesmo já lutaram para mim ser. Não é, isso aí não é para mim. Porque eu acho que seja o masculino ou feminino, entrou na política, a primeira coisa que nós temos que ter é sensibilidade e a boa vontade de fazer o nosso município crescer. Não é porque entrou e chega lá e pronto e acabou. Por quê? Isso aqui mesmo, Museu Nordestino. Meu trabalho é voluntário. Era para ter mais uma ajuda das autoridades de Queimadas. Por quê? Porque é um trabalho que é de fazer o bem sem olhar a quem. E todos com as mãos dadas, primeiramente Deus, segundo, todos com as mãos dadas, nós temos força. Então, eu faço o meu lado, mas deveria, né, ter mais uma ajuda para nós, o projeto ir à frente. Voltando um pouquinho na parte do parto, eu queria que a senhora explicasse como que era mesmo o passo a passo quando chegava uma mulher grávida ali já no período para ganhar o bebê, que não dava tempo para queimadas. O que primeiro se fazia assim de imediato? Eu como parteira, eu sempre tive o cuidado de perguntar todos os processos que foi feito com os médicos. Por quê? Porque você tem que saber um pouco da parturiente para poder você saber o que você está fazendo. Outra coisa, o trabalho é um trabalho que a gente tem que ter, primeiramente, sensibilidade, humildade e higiene. Não é só chegar e pá, não. Tem que ter todos os suportes. As luvas, tudo direitinho, tudo esterilizado, para poder você fazer com toda a responsabilidade. A senhora falou da gamela, como é que ela era usada? A gamela, lá o tempo passado, que eu ainda era criança, as parteiras colocavam uma corda na comieira para as mulheres em trabalho de parto pegar na corda e ficar para fazer a força. E, na verdade, quem estava eram as gamelas, que era para aparar os bebês. Hoje é o quê? A cama, não é isso? Naquele tempo, era as gamelas. A senhora estava falando muito ali na estante da parte do amor, que às vezes tem enfermeira, doulas, que está ali cuidando, mas que não tem tanto esse amor pela mãe, pela aquela gestante. Está ali, às vezes, muitas vezes até pelo salário. Sim. E o seu diferencial, de fato, era olhar aquela pessoa como um ser humano, como uma ser mulher. humano, porque tem mulheres que estão em trabalho de parto que muitas vezes, pela dor,
pelo que está passando, às vezes não tem tanta paciência. Vem o nervoso.